Irmãos, nós estamos trabalhando nas quintas-feiras uma série de mensagens que trata do tema Aprendendo com as Batalhas Perdidas. E hoje nós vamos falar sobre isso na perspectiva daquela tempestade que Jesus com os discípulos atravessam, e Jesus faz um convite a eles, ou até dá uma ordem a eles, dizendo: passemos para outra margem. E aí nós vamos hoje olhar a batalha que esses discípulos vão perder, mas os ensinamentos que eles vão adquirir, uma nova perspectiva de Cristo, uma nova perspectiva até de si mesmo e da fé, quando passam por uma batalha que não é possível vencer com suas forças, somente através da intervenção sobrenatural de Deus é que eles conseguiram vencer essa batalha. Então o pano de fundo do que nós vamos tratar hoje é esta passagem que está em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, que vai falar sobre esta tempestade. Diz assim o texto: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Deus nos fez, irmãos, sua imagem, sua semelhança, e na nossa caminhada de fé, na nossa peregrinação na terra, na nossa jornada de fé, nós, nesse processo de andarmos com Jesus, sabemos que lá em Romanos 3:23 tem aquela verdade de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Contudo, quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas, entregamos as nossas vidas a Jesus, nós começamos então a caminhar com Ele. E nessa caminhada que temos com Cristo, neste andar com Cristo, Ele vai nos fazer passar por situações que Ele mesmo agendou para a nossa vida. Hoje nós vamos ver que é isso que acontece. Jesus está trabalhando com os seus discípulos num processo de santificação, e para que esse processo de santificação seja levado, ao propósito que Deus tem para eles, faz-se necessário que não só por desertos passemos, mas também por tempestades. E toda tempestade que ela vem a mando de Deus, ela vem com um propósito realmente de mudar a nossa perspectiva sobre a nossa vida, sobre o próprio Deus, sobre tudo que está acontecendo até ao nosso redor. Então o caráter, da palavra de Deus não é litúrgico. O caráter da palavra de Deus é pedagógico. Quando nós olhamos o milagre de Deus, a intervenção de Deus e até as batalhas que nós perdemos em nossas vidas, ela tem um caráter pedagógico, porque Deus não visa regular comportamento, Deus visa transformar o entendimento. Deus não quer regular o teu comportamento, Deus quer transformar o seu entendimento, e para isso Deus vai providenciar muitas vezes situações que nós não entendemos, não conseguimos entender como se movimenta o Espírito Santo de Deus, não conseguimos entender como se movimenta a mão de Deus, por que Deus faz isso ou faz aquilo. É o que está escrito em Isaías 55, 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então nós não vamos conseguir entender os caminhos de Deus, são altos demais.
Os pensamentos de Deus são altos demais, mas Deus não espera de nós que a gente entenda o que Ele está fazendo. Deus espera de nós obediência, alinhamento com o seu caráter, alinhamento com a sua palavra, alinhamento com o seu Espírito Santo. Aprendemos então que as batalhas perdidas, que Deus não quer um relacionamento de expectativa, aonde Deus venha resolver o nosso problema. Mas o que Deus deseja é uma mudança e um relacionamento aonde transforma a nossa perspectiva. E a guisa de introdução, eu quero colocar, pode pôr para mim ali já. Quando Deus está levando os discípulos ali, os apóstolos, para essa tempestade, um dos propósitos que Ele está levando é para frustrá-los. Irmãos, é assim, caminhar com Deus é assim, é terrível às vezes, porque Deus tinha um propósito com essa tempestade. E um dos propósitos é frustrar toda a expectativa que aqueles apóstolos tinham. Interessante como é que Deus trabalha. E sobre expectativa e perspectiva, esse texto nos ajuda a entender um pouco melhor. Esses tempos atrás eu falei um pouquinho sobre isso, sobre a diferença entre expectativa e perspectiva. Quem começa a perder batalha e crescer com a batalha perdida é gente que teve expectativa frustrada e aprendeu a criar perspectiva ao invés de viver de expectativa. Então veja, a expectativa e a perspectiva. O primeiro, a expectativa, é esperar algo acontecer, seja o resultado de suas ações ou das contingências. Enquanto o segundo, que é a perspectiva, é um vislumbrar do horizonte, um ponto de vista. Expectativa gera ansiedade e às vezes frustrações. Eu diria que expectativa sempre gera frustrações. Mas a perspectiva é uma forma de olhar, de percepção e de vivência sobre o resultado da expectativa. Às vezes, é sua perspectiva que faz a diferença para lidar com as frustrações, os desejos não realizados de sua expectativa. Portanto, não deixe que sua expectativa diminua as possibilidades da perspectiva, pois mais importante que o fato é o sentido que você atribui a ele. Pode tirar. Quando nós vemos isso na prática? Por exemplo, Judas. Por que é que Judas traiu Jesus? Um dos motivos, ele tinha acerca de Jesus uma expectativa. E a expectativa que ele tinha com Jesus é que Jesus ia fazer as coisas do jeito que ele estava imaginando. Mas as expectativas de Judas são frustradas, porque Jesus não tem compromisso com a expectativa do homem. Jesus tem um compromisso com o plano de Deus. E para cumprir o plano de Deus, muitas vezes Deus vai frustrar-nos em nossas expectativas. E quando somos frustrados em nossas expectativas, nós podemos ter uma nova perspectiva. Pedro também tinha uma expectativa sobre Cristo, não só Judas. E a expectativa de Pedro sobre Cristo até era boa. Mas Pedro tinha uma expectativa muito ruim acerca dele mesmo. Ele disse assim para Jesus: ainda que todos venham a te trair, a te negar, a roer a corda, eu não. Eu nunca vou roer a corda. Eu não desisto. Eu estou contigo. E eu estou pronto para ir para a prisão e para a morte. Essa era uma expectativa que Pedro tinha acerca dele mesmo. Mas o que acontece é que Jesus fala assim: olha, hoje, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E quando Pedro nega Jesus 3 vezes, depois é restaurado por Cristo, nós vamos ver que Pedro é frustrado na sua expectativa, mas ele vai conhecer depois um Cristo ressurreto, que o perdoa, o restaura, o cura e o recomissiona. E ele tem uma nova perspectiva, não só de Cristo, mas do seu próprio chamado. Amém? Então, quando você for frustrado em suas expectativas, não pare, não desanime, não fique engessado, não vá para a depressão. Porque algumas pessoas perdem batalhas, e essas batalhas que eu e você podemos perder e vamos perder,
Nós não podemos perder batalhas e ficar paralisados porque a expectativa que a gente tinha não aconteceu. Porque muitas vezes não vai acontecer. E nós só vamos conseguir crescer com batalhas perdidas quando saímos da expectativa e conseguimos avançar por uma perspectiva. E é isso que eu quero trabalhar um pouco também nessa noite. Na conversão, Jesus muda o nosso olhar. O apóstolo Paulo orava por isso quando escreve aos Efésios, que ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. Irmãos, para ter o olho do entendimento, os olhos do coração abertos, a gente tem que ter uma nova perspectiva. A expectativa, ela enxerga assim chapado. A perspectiva enxerga em 3D. Se você realmente quiser começar a enxergar aquilo que Deus quer te mostrar, saia da expectativa. Mude para uma perspectiva. Então, quando nós olhamos o propósito das tempestades, muitas vezes é conhecer algo de Deus que a gente nunca viu. Quando nós lemos esse texto aqui, ao final dele, depois que Jesus ali, ele frustra, todos os apóstolos, eles falam assim: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Veja que eles trabalharam uma noite inteira, uma boa parte da noite, para dar conta daquela tempestade, não teve jeito. A expectativa deles é que aquela tempestade ia passar, mas sabe o que aconteceu? A tempestade não passou. A expectativa deles é que aquele problema ia acabar, mas sabe o que aconteceu? O problema não acabou. A expectativa deles é que em algum momento eles venceriam aquela tempestade, mas o que acontece é que eles não venceram. E aquela derrota e aquela frustração levou eles a procurarem a Cristo, e Cristo se levantou e falou assim: cala-te vento, aquieta-te mar. E eles falaram: quem é este? Porque nós não conhecíamos ainda este Cristo. É nessa batalha perdida que esses homens vão conhecer um Cristo que eles não conheciam. E vão descobrir acerca de si mesmo que não tinham fé e que eram tímidos. Você está vendo que quando a gente perde, a gente pode ganhar muito? Quando nós não ficamos paralisados na derrota, presos numa expectativa frustrada, porque as coisas não saíram do jeito que a gente imaginou ou queria? Amém, irmãos? Veja Jairo, só para ilustrar. Jairo perdeu a batalha para a doença da sua filha. Ele foi procurar Jesus, a filha dele estava morrendo. Lembram disso? Pois é, e quando ele está voltando com Jesus para ir lá curar a filha dele, uma pessoa chega assim: ô Jairo, para de incomodar Jesus, sua filha já morreu, deu. A expectativa de Jairo era que Jesus iria impor as mãos sobre a filha dele ia ser curada. Mas no meio do caminho tinha aquela mulher com fluxo de sangue que parou Jesus, e Jesus não conseguiu chegar. E a filha dele morreu. Ele perdeu a batalha. Ele perdeu ali, a expectativa dele foi frustrada. E Jesus olhou para ele e falou assim: Jairo, não temas, somente creia. E Jairo vai conhecer um Cristo depois dessa batalha perdida, que tem o poder de ressuscitar a filha dele dos mortos. Todos vamos perder aqui. A questão é, o que vamos fazer depois da derrota? Vamos continuar com Cristo e vamos em frente para vê-lo fazer o que ninguém pode fazer? Ou vamos ficar paralisados, chorando, prostrados, frustrados? Jesus não chegou a tempo, a minha filha não foi ressuscitada. Ora, é a mesma coisa com Marta e Maria, não foi? Manda lá um recado para Jesus: Jesus, aquele que tu amas, o teu amigo, está muito doente. E Jesus não vem. A expectativa de Marta e Maria é: Jesus vai logo vir, porque Lázaro e Jesus são muito amigos. Mas o que acontece é que Jesus espera 4 dias, e Jesus não vem de propósito.
E a batalha que eles estavam tendo contra a doença de Lázaro, eles perdem, Lázaro morre, e Lázaro fica, depois de morto, ainda fica 4 dias. Aí Jesus chega. E ali podia ter acabado tudo para Marta e Maria. Mas Jesus disse assim: se creres, você vai ver a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquela família jamais poderia ter conhecido a ressurreição e a vida se não tivesse decidido, depois da derrota de ver o seu irmão morto 4 dias lá naquela caverna. Se eles não continuassem crendo, eles não teriam uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer, e não iam conseguir conhecer uma outra face de Jesus, um outro poder de Jesus, uma outra graça de Jesus. Então eu não sei que luta você está vivendo, mas eu estou certo que muitas das suas lutas, se você ainda não perdeu, se prepare. Deus quer muitas vezes que a gente perca, porque quando a gente perde, a gente fez tudo o que pôde, nós gastamos tudo que tínhamos, nós fomos até o nosso limite, nós entregamos tudo que podíamos entregar e não conseguimos. É nessa hora que o Senhor chega. É nessa hora que nós precisamos ter fé. É nessa hora que Ele vai tirar a gente de vida de expectativa para uma vida de perspectiva no seu poder, na sua promessa, na sua graça, na sua misericórdia. Amém? Então vamos lá, vamos para o texto. Verso 35. Primeira lição. Naquele dia, sendo já tarde, primeira lição que eu aprendo nesse texto. Muitas vezes Deus vai começar a trabalhar na nossa vida sendo já tarde. O que aconteceu ali durante o dia inteiro? Jesus está trabalhando, está com a multidão, está resolvendo, está curando, está pregando, está abençoando. Ele está fazendo o trabalho dele, proclamando o Evangelho, manifestando o reino de Deus na terra, glorificando o nome do Pai. E agora, no final do expediente, ele decide, e ele diz assim: nós vamos passar para outra margem, mas sendo já tarde. Parece que Deus muitas vezes chega atrasado na nossa vida. Sendo já tarde é que Ele vai nos dirigir a palavra. Agora Ele dirige aos apóstolos. Sendo já tarde. Quando eu e você, a gente já não tem mais uma esperança, a gente não tem mais nada para fazer, não há mais recurso, não existe mais jeito, sendo já tarde. Aí Jesus diz assim: passemos para outro lado, passemos para outra margem. Jesus não anda na sua hora, Jesus não anda na minha hora, Jesus anda na hora dele. Ele tem a hora certa de agir. Por isso, quando eu e você andamos com Deus, nós não podemos olhar para o nosso relógio e falar assim: Senhor, o Senhor já deveria ter aparecido há muito tempo. Onde estava o Senhor quando isso aconteceu na minha vida? Onde estava o Senhor naquela situação que eu precisava do Senhor? Pois é, Jairo poderia ter dito isso. Onde estava o Senhor quando a minha filha morreu? A resposta de Jesus é: eu estava com você. Mas talvez você não tenha tido fé para continuar comigo daquele ponto aonde você achou que não tinha mais jeito para frente. Porque quando já é tarde na nossa vida, ali para frente é pela fé. Ali para frente é o impossível. Dali para frente nós não temos mais controle. E aí é que a coisa começa a ficar boa. Amém, irmãos? A coisa começa a ficar boa quando você não tem mais resposta, quando você não tem mais palavra, quando você não tem mais força, quando você não tem mais nada. Aí a coisa começa a ficar boa, porque daí não é mais você, é Ele. Louvado seja Deus que nos leva ao nosso limite. Louvado seja Deus que nos leva para lugares que nós não temos resposta. Louvado seja Deus, porque aparece na nossa vida muitas vezes para resolver quando já é tarde, mais tarde aos seus olhos. Deus nunca se atrasa. Amém, irmãos?
Então esse convite de Jesus parece totalmente inapropriado. Todos estavam cansados, o dia foi exaustivo. A expectativa dos apóstolos era de descansar. Nós vamos descansar. Afinal de contas, trabalhamos o dia inteiro. Quando eu e você achamos que acabou, é ali, muitas vezes, que Jesus está começando. Milagres foram feitos na vida de muitas pessoas, mas agora o milagre vai acontecer na vida dos apóstolos. O convite de Jesus é para ir para outra margem. É muito interessante como Jesus faz isso, como Deus trabalha assim. Quando Deus tirou o povo do Egito para levar para Canaã, teve que ir para outra margem, teve que atravessar o Mar Vermelho e passar para outra margem, a fim de ir para o lugar que Deus tem. Quando o povo estava no deserto e precisava entrar em Canaã, teve que atravessar o Rio Jordão. E o Rio Jordão, Deus teve que fazê-los atravessar, e eles tiveram que ir para outra margem. E agora de novo Deus está falando, nós vamos para outra margem. Quando Deus faz um convite para te levar para outra margem, Ele está te levando para um lugar que Ele tem para a sua vida. O problema é que quando Ele faz esse convite, talvez eu e você estejamos cansados demais. Trabalhamos o dia todo. Temos uma expectativa de que precisamos de um descanso, de um spa, de um período sabático, de umas férias. E Jesus fala assim, não, é agora que eu vou começar. Olha como Deus é tremendo. E por que Deus nos pega cansados? Porque a gente oferece menos resistência. Porque nós nos tornamos mais dependentes. Porque nós somos obrigados a confiar nele. Louvado seja Deus por isso. Então o convite para outra margem é porque ele deseja levar esses apóstolos e a nós para um lugar novo, nos reposicionar espiritualmente, quebrar os nossos paradigmas, frustrar as nossas expectativas e nos dar uma nova perspectiva, novos ângulos de cobertura de quem Ele é. É na outra margem que eu conheço mais de Cristo. É na outra margem que os problemas serão resolvidos. É na outra margem que receberemos entendimento. É lá que a fé é aperfeiçoada e receberemos revelação. É lá que a obediência é consolidada e entendemos a razão do sofrimento. É lá que o milagre acontece e compreendemos a pedagogia do milagre. É lá que a pergunta é feita, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Segunda lição que eu aprendo nesse texto, é necessário se despedir da multidão. Verso 36, e despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Quando Jesus nos convida a irmos para outra margem, precisamos nos despedir da multidão. Irmãos, o que isso nos diz? Tem muitas coisas que nós carregamos. E Jesus caminha conosco durante um tempo que nós estamos carregando essas coisas. E Jesus estava com eles e com toda aquela multidão. Só que chega uma hora que Jesus fala assim, deu, agora despede a multidão. Agora somos só nós. Nós vamos passar para outra margem, a multidão não vai. Muitas vezes eu e você estamos na presença de Cristo, mas nós estamos carregando, não a legião, porque a legião é daquele endemoniado gadareno, mas nós estamos carregando dentro de nós uma multidão de problemas, uma multidão de pensamentos, uma multidão de conflitos, uma multidão de dores, uma multidão de mágoas, uma multidão de críticas, e Jesus está falando, despede a multidão, porque nós precisamos conversar, porque você precisa me conhecer melhor, porque eu quero levar você para um outro lugar, e você precisa despedir essa multidão. Você já reparou que muitas vezes a gente parece um disco furado? Está sempre falando as mesmas coisas, está sempre com aquele pensamento intrusivo, está sempre patinando no mesmo lugar, e parece que tem uma multidão de coisas dentro da gente que não está resolvida, e é um peso, e a gente não avança, e às vezes você não dorme,
te dá ataque cardíaco, você fica ansioso, você não tem paz. O que Jesus está dizendo é: despede a multidão, porque no barco de Jesus não tem espaço para elas. Passemos para a outra margem. A outra margem só precisamos levar Jesus. Olha que interessante esse texto. Verso 36. E despedindo a multidão, o levaram assim como... Gente, é tremendo isso. No barquinho da nossa vida, nós temos que levar Jesus do jeito que Ele é. Mas às vezes a gente não quer levar Jesus do jeito que Ele é. A gente quer levar um Jesus que a gente construiu. A gente quer levar um Jesus que é fruto de uma ideologia. A gente quer levar um Jesus que nos é conveniente. Mas no barquinho não dá, tem que levar o Jesus como Ele estava. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 4, 3, 4 assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as vossas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quem é a verdade? É Jesus. Mas nos últimos tempos, aqui diz Paulo a Timóteo, não suportarão a sã doutrina e ficarão, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, no barquinho de muita gente, não tem espaço para esse Jesus aqui. É outros mestres que vão dizer aquilo que os ouvidos querem ouvir, que não me agride, que não me confronta. Eu quero ouvir aquilo que me convém, que é agradável para mim. Eu não quero levar o Jesus como Ele é, porque o Jesus como Ele é duro às vezes. Porque Ele me pede renúncia, Ele me pede sacrifício. Ele pede para eu abandonar os meus desejos e paixões. Ele pede para eu largar os meus pecados. Ele pede para eu confessar os meus pecados. Como é difícil levar esse Jesus como Ele é no meu barquinho, porque esse Jesus me confronta. E é por isso que nos últimos tempos haverão pessoas que não vão colocar Jesus nesse barquinho. Vão levar outros mestres. Você sabe que nos dias de Jesus tinha muitos Jesus. Mas o Jesus verdadeiro é esse, o Filho de Deus, que veio cumprir o propósito do Pai. Não permita que no barco da sua vida entre outro que não seja Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Não permita que no barco da sua vida entre outro ensinamento que não seja o ensinamento da sã doutrina dos apóstolos, a saber, a palavra de Deus. Não permita que no barco da sua vida entre as ideologias do mundo e dos homens que roubam a sua paz e que vão afundar o seu barquinho. Porque o barco que Jesus está, este não afunda. Mas o barco onde os falsos mestres estão, espera. E você vai ver o que vai acontecer. As águas afundarão esses barcos. Leva Jesus como Ele está. Não peça para que Jesus mude. Antes diga a Jesus: Senhor, mude a mim. Eu quero mudar. Eu quero ser transformado. Eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero viver a tua santa palavra. Terceira lição que eu aprendo nesse texto: o grande temporal revela os nossos limites. Ora, verso 37, levantou-se grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Muito bem, a presença de Jesus não é garantia da ausência de problemas. Ali, eles tentaram resolver o problema de todas as formas. Irmãos, não teve jeito. E isso me alegra demais, porque é quando não tem mais jeito que eles vão acordar Jesus. Às vezes, irmãos, até levamos o Jesus no nosso barco, mas não despertamos Jesus. Sabe por que nós não despertamos Jesus? Porque muitas vezes eu e você estamos conseguindo resolver.
Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando nos leva para situações que eu e você não vamos conseguir dar jeito. Louvado seja Deus quando Ele permite que a tempestade não passe, quando Ele permite que a situação não se resolva, quando Ele permite que o problema fique, a fim de que nós sejamos levados ao nosso limite e a gente admita que não consegue resolver. E que só tem um jeito: ou nós vamos conversar com Ele, ou nós vamos acordá-lo, ou as águas vão nos destruir. Que coisa boa, quando nós nos somos tão fracos, e reconhecemos isso, que só nos resta uma opção, só nos resta Jesus. Louvado seja Deus que eles o levaram no barco. É por isso que você não pode abrir mão de Jesus. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: pode sair quem quiser da minha vida, não saindo Jesus, está tudo bem. A multidão, Jesus mandou despedir, mas ele entra no barco. Irmãos, não devemos abrir mão da presença dele, mas não devemos abrir mão de conversar com Ele quando entendemos que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então tem Jesus. Amém? Tem Jesus. O propósito do temporal qual é? Exaurir as nossas forças, levar-nos ao limite e acordar Jesus. O que é necessário acontecer em nossas vidas para acordarmos Jesus? Eu não sei o que é necessário na sua vida para você acordar Jesus, mas eu sei o que é necessário na minha vida. No limite, nos tornamos críticos. As tempestades revelam o que está no nosso coração. Veja o que os apóstolos dizem. Verso 38. Estava Jesus na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Esse tom é tom de crítica. Esse tom é tom de censura. Eles passaram o dia todo com Jesus. Eles sabem exatamente quem é Jesus. Ou pensam que sabem. Porque agora eles vão conhecer um pouco mais. Mas agora, porque eles estão no limite, ou seja, quando eu não estou dando conta de resolver o que eu preciso resolver, eu posso me tornar ou não. A tempestade, vou melhorar, eu não vou me tornar um crítico. A tempestade vai revelar realmente quem eu sou. Muitas vezes, irmãos, uma bomba pode explodir na sua vida e essa bomba não está criando nenhuma situação. Muitas vezes o propósito dela é só revelar o que está ao seu redor. Louvado seja Deus pelas bombas que explodem, pelas tempestades que vêm, porque elas revelam quem nós somos. E esses apóstolos estavam sendo muito críticos. Não te importa, Senhor, que nós pereçamos? Ou seja, o que o Senhor está fazendo dormindo ainda? O Senhor já não deveria ter, o Senhor não está vendo o trabalho que a gente está tendo aqui, não? Será que o Senhor não percebeu que a gente está no meio de uma tempestade? Será que o Senhor ainda não viu que a gente não está dando conta? Um tom de censura, um tom de crítica. Quando chegamos no limite, então começa a sair para fora aquilo que nós tanto escondemos, maquiamos, mas que na verdade sempre esteve ali. Amém? Veja que coisa boa uma batalha perdida pode ser. É numa batalha perdida que eu vou reconhecer quem de fato eu sou. No limite, nós questionamos se esse era o lugar que deveríamos estar. Será que eu ouvi Deus quando entrei nesse barco? Eu acho que chegou um momento ali que os apóstolos podiam ter pensado: meu Deus do céu, a gente não devia ter entrado nesse barco nessa hora, porque a gente não está dando conta dessa tempestade, nós vamos perecer, nós vamos morrer nesse lugar. Será que eu deveria estar nesse lugar, enfrentando esse problema? E aí nós precisamos lembrar, quem é que mandou entrar no barco? Jesus. Se Jesus mandou você estar num lugar,
por pior que seja, é o lugar certo. Não fuja do lugar que Jesus mandou você estar. Porque se você fugir do lugar que Jesus mandou você estar, você está aprendendo algo sobre você mesmo. Eu não sou tão obediente quanto eu pensava. Eu me considerava muito espiritual, muito obediente, até que a tempestade chegou. E aí eu conheci em mim uma outra face. As tempestades nos levam a questionar. As tempestades trazem consigo os ventos da taquicardia, da ansiedade, da vontade de desistir, das dúvidas, do medo e da insegurança. Quando estamos diante de uma tempestade que não conseguimos resolver, o nosso corpo dá sinais. Você já passou por isso? Ansiedade, medo, insegurança, taquicardia, falta de ar, vontade de desistir. Tudo isso a tempestade faz. Tudo isso ela revela. Mas ainda assim, se Jesus deu uma palavra para você, você deve permanecer nesse barquinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que barquinho Deus mandou você entrar? Você está nele ainda? Você já pulou fora dele? Você achou que estava tudo perdido e desistiu? Pois nessa noite, em nome de Jesus, você pode voltar para o lugar que Jesus separou para a sua vida. Nessa noite, em nome de Jesus, a batalha que você perdeu, e você perdeu, você pode continuar a partir do ponto que você perdeu, junto com Jesus. E sair daquele lugar de morte que Maria e Marta estavam, aquele lugar de morte que Jairo estava, e caminhar com Cristo até o lugar da vida e do milagre. A sua batalha pode ter sido perdida, mas o teu Deus não conhece derrotas. É com Ele que se vence. Mas é quando você perde e quando eu perco, que a gente consegue olhar no espelho e ver um pouquinho melhor do nosso verdadeiro reflexo. Quarta lição: durma quando você não conseguir resolver. Olha que bênção, irmãos. Que coisa mais boa. Sim ou não? Problema que não tem solução. Adianta você ficar acordado? Adianta você ficar lá, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Adianta? Você é uma ovelhinha de Jesus, você fica lá na noite, adianta? Adianta? Claro que não adianta. Está fora da tua alçada, está fora da tua força, está fora da tua autoridade, está fora do teu poder. Então, durma. Glória, mas não durma aqui. Espera acabar, pelo menos o sermão. Veja o verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Gente, eu li isso aqui, eu falava, eu não entendo, hoje eu entendo. E eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Primeira lição que eu entendo, que eu aprendo aqui. O que não preocupa Jesus não deveria te preocupar. Se você perceber que Jesus não está preocupado, por que você está preocupado? Se Jesus está dormindo, dorme. Gente, se Jesus pegou um travesseiro, você vai lá e pega. Não tem aquele ditado assim, se o chefe senta, o funcionário deita. Se Jesus está deitado, a gente que é pior, meu Deus, a gente já está no segundo, terceiro sono. E o barco? Não sei, Deus está guiando. Aprenda a descansar. A vida não pode ser assim. O que Jesus ensinou? Não andeis ansiosos por coisa
alguma. Não vai resolver. Não vai adiantar. Dorme. Até porque uma boa noite de sono dá uma renovada na gente, não dá? O pessoal fala assim, sono da beleza. Bem, eu vou precisar dormir bastante. Muito tempo gasto fazendo o que Jesus não mandou fazer. Falando uns com os outros, deveriam ter falado com o vento e com o mar. Veja, os apóstolos estavam tentando resolver aquele problema, e eles estavam falando uns com os outros, e começaram a brigar, possivelmente, uns com os outros, até que um mais assim, nervoso, chegou lá e falou assim, o senhor acorda? O senhor não se importa que a gente pereça, a gente vai morrer aqui? Mas o clima já estava ruim, porque estava todo mundo no limite. Você já trabalhou com equipe no limite? Você já trabalhou com gente que está todo mundo no limite? Você já esteve numa casa que está todo mundo no limite? Qualquer faísca... Bom, você já teve, você que é casado, ergue sua mão, você que é casado. Glória a Deus. Bom, você já teve um ADR? Sua mulher estava brava? Pronto, você entendeu. É hora de discutir? Não. Jesus discutiu com eles? Com quem que Jesus falou? Com o vento e com o mar. Por quê? Quem é que estava causando problema? O vento e o mar. Jesus se levantou e foi direto no problema. Mas às vezes nós ficamos batendo um no outro, lá estamos tudo dentro do barco, um batendo, esbofeteando o outro. Vamos lá batendo um no outro, e porque você. De repente Jesus se levanta, cala-te vento, aquieta-te mar. Oh glória! O que eu e você deveríamos fazer é a mesma coisa. O negócio está tempestade. Eu não vou brigar com meu irmão. Eu vou falar com a causa. É o vento e o mar. Cala-te, aquieta-te. E fez-se grande bonança. Sabe como é que eu acho? É muito interessante, porque se Jesus acalma só o vento, você sabe que o mar ainda ia continuar chacoalhando, demora para parar. Mas quando Jesus deu essa palavra, cala-te vento, aquieta-te mar, o vento parou e o mar que estava chacoalhando, parou também. E fez aquele lago, sabe aquela água que faz um espelho? Nessa água que faz o espelho, dá para a gente até ver a gente mesmo, dá para ver a nossa imagem, numa água assim. E a gente começa a se reconhecer de novo. A gente precisa ir para esse lugar. Muitas vezes a nossa batalha continua sendo uma batalha perdida, porque nós esquecemos qual é o foco, qual é a causa do problema. E em vez de brigarmos com o vento e com o mar, brigamos uns com os outros. Louvado seja Jesus que nos ensina essa lição de discernir a causa. Quinta lição que eu aprendo com esse texto, verso 40, um diagnóstico sobre os discípulos, sobre nós. Verso 40, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outra tradução, Jesus diz assim, ainda não tendes fé? Ou seja, ele está dizendo assim, como é que você ainda não desenvolveu a fé diante de tudo que você já caminhou comigo? Então ele lhes diz, por que sois tão tímidos, como ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Veja como eles conversavam uns com os outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós perdemos uma batalha, reconhecemos que fracassamos, Jesus vem e resolve. Não pense que tudo acabou. Jesus é Pai, Jesus é Deus, Jesus é bom. Ele é autêntico, Ele é sincero, Ele é honesto, Ele é verdadeiro. E Ele tem um diagnóstico sobre eu e você. E o que Ele fala para eles é, por que você é tão tímido? E por que você tem tão pouca fé?
Numa batalha perdida, nós podemos ver de fato quem espiritualmente nós somos. Porque quando está tudo bem, todo mundo é forte. Quando está tudo bem, todo mundo é cheio de dom. Quando está tudo bem, todo mundo é espiritual. Quando está todo mundo bem, está todo mundo rodando, rodopiando, rolando, e glória a Deus. Mas na tempestade, ali é que vai mostrar quem tem intimidade com Deus, quem tem fé, quem tem ousadia, quem tem coragem e quem tem o poder do Espírito Santo. É ali, irmãos. É na batalha perdida. Não é no culto aonde está tudo certinho. É no culto da tempestade. Que ali é que nós vamos ver, não quem é o outro, mas é Jesus que vai dizer para a gente quem a gente é. E é importante ouvir Jesus e aceitar a palavra, ao invés de, na mente, refutar a palavra de Cristo. Assim como o coração e os rins trabalham juntos, assim a fé e a coragem também andam juntas. Mais tarde eles revelam que aprenderam esta lição, Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo a coragem de Pedro e de João. Essa versão é NVI, tá? Coloca a NVI para mim, que daí aparece a palavra coragem. Verso 13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram. Como é que o pessoal do Sinédrio reconheceu que Pedro e João andavam com Jesus? Viram a coragem. No barquinho eles não tinham, mas eles aprenderam naquela tempestade perdida que precisavam ter coragem, e depois isso é visto na vida deles. E essa batalha agora eles ganharam. O que nós aprendemos aqui é que aquilo que Jesus está consertando hoje na sua vida e na minha vida, Ele vai usar em outra batalha, e naquela outra, isso que a gente aprendeu vai fazer toda a diferença para a gente vencer. Amém, irmãos? Eu saio de batalha perdida com muita munição para vencer a batalha que vem pela frente. Amém? O negócio é não recuar, é não desistir, é não se intimidar, é ter a coragem, a ousadia e o poder do Espírito Santo para glorificar o nome de Jesus. E Jesus ser reconhecido na nossa vida. Eu quero ir concluindo e quero ir chamando o louvor, porque sempre depois da palavra tem o louvor conforme nós combinamos. Quem é este que me leva a outra margem? É aquele que muda a minha perspectiva. Quem é esse que me leva a outra margem? É aquele que chega na minha vida quando eu falo assim, Senhor, já é tarde. Quem é esse que me leva a outra margem? É aquele que manda que eu despeça a multidão. Quem é esse que me leva a outra margem? É aquele que me leva ao meu limite, mas me ensina a descansar. Quem é esse que me leva a outra margem? É aquele que faz o impossível. Quem é esse que me leva a outra margem? É aquele que aumenta a minha fé e se revela a mim de uma forma completamente nova. Jesus está aqui. Amém? E talvez Ele esteja dizendo para você essa noite, passemos para outra margem. Você quer aceitar esse convite de Jesus hoje? De que lugar você precisa sair com Cristo para chegar em outro? Que Deus já tem falado com você, mostrado você. Hoje eu quero encorajar você a não desistir. Quem sabe você está no meio desse processo. Pastor, o senhor pregou, sabe onde é que eu estou?
eu já saí ali da margem, eu estou no meio da tempestade. Ou eu estou decidindo ainda se vou entrar nesse barquinho. Não, eu estou despedindo a multidão ainda. Não, eu estou na fase que Jesus está chegando muito tarde. Não importa em que momento você esteja, o convite de Jesus é para todos nós. Passemos para outra margem. Fique em pé, se você desejar, e vamos orar juntos. Se você entendeu, eu quero fazer essa oração, e Deus sabe de que lugares eu preciso sair com Ele, e novos lugares alcançar em Cristo e conhecer o melhor. Queria que você deixasse o seu lugar para a gente orar juntos, pode ser? Então vem, deixa o seu lugar, vamos orar juntos? Passemos para outra margem. Quem sabe Jesus te trouxe aqui hoje para te desafiar a vencer uma batalha que aos seus olhos você perdeu, mas o Senhor é poderoso para te dar força para continuar. Se você perdeu alguma batalha também e ficou paralisado, deixa o seu lugar e venha, porque Jesus vai te dar força para você continuar, não ficar parado, mas avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar junto com você, vamos orar juntos. Feche os seus olhos, olhe para Jesus. Queria que você tentasse agora enxergar Jesus ali na beira da praia. E imagina aí, olhando para Jesus na beira da praia, que Ele está olhando para você também. E Jesus está olhando nos seus olhos e dizendo a você: passemos para outra margem. E você diz: sim, Senhor, mas eu vou levar o Senhor como o Senhor está no barquinho. Eu aceito o seu convite. Eu sei que tem tempestade pela frente, mas eu sei quem está comigo nesse barco, e que o Senhor é poderoso para me ensinar coisas grandes e tremendas, naquele momento em que eu não tenho mais forças, e que a batalha já foi perdida, e que a tempestade parece que vai me engolir, e eu não posso mais continuar. Senhor, obrigado por esse convite. Que eu possa conhecer um pouco mais de mim mesmo nesse processo, mas que eu também possa conhecê-lo um pouco melhor. Que eu possa hoje dizer: quem é este que tem transformado a minha vida, curado a minha alma, feito ressuscitar sonhos no meu coração? Quem é este que mudou completamente a minha perspectiva de tudo que está acontecendo? Senhor, hoje eu consigo entender que todo sofrimento tem um propósito, e que esse propósito final muda a forma como eu te vejo, mas a forma também como eu mesmo me vejo. Senhor Jesus, dá-nos um coração humilde para aprendermos com todas as batalhas que a gente já perdeu, mas ao mesmo tempo, Senhor, nos dá força e intrepidez para que nas próximas batalhas, como está lá em Atos 4:13, os homens possam reconhecer que estamos com Jesus pela coragem e ousadia do Espírito Santo que habita o nosso coração, e pela forma como honramos e glorificamos o nome de Jesus. Assim, Senhor, hoje aceitamos o Teu convite e temos fé que o Senhor está aqui conosco, nos ouvindo, e no barquinho da nossa vida o Senhor está. Fica conosco, Senhor, e nas noites mais difíceis, dá-nos um sono como o Teu, que apesar das tempestades, a gente ainda assim consegue dormir, porque sabe que poderoso é o Deus que está no controle da nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, com essa parte de Jesus dormir, eu aprendi que tempestade vai ter na nossa vida o tempo todo.
Mas a paz de Deus, ela é tão diferente da paz do mundo, porque quando a gente tem a paz de Deus, a gente dorme, mesmo com os problemas acontecendo. A tempestade estava lá, mas Jesus estava dormindo. Então, paz de Deus coexiste com a tempestade. Paz do mundo, não. Para a paz do mundo chegar, o problema tem que sair. Mas a paz de Deus não. Ela coexiste com o problema. E isso a gente só aprende nas batalhas que a gente perde. Louvado seja Deus por todas as batalhas perdidas. Mas louvado seja mais ainda por tudo que aprendemos nesse processo. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa viver todos os sonhos de Deus e chegar no lugar que Deus sonhou para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.